placas, alguma coisa, vendo a situação de um córrego que corta a floresta, que está hoje inundando a casa dos moradores. Estivemos lá, deve ter uns 20 dias, mais ou menos, atrás, buscar uma solução. Tem que ser feito um projeto, fazer uma reconstrução de toda uma galeria, que em muitas partes passam por baixo das casas dos moradores. As coisas não são simples de serem feitas. Os três irmãos, dona Helena, Sabrina e outros que aqui falaram, nós sabemos todas aquelas dificuldades, vocês são testemunhas, eu tenho sistematicamente visitado o loteamento, falo com o Flávio, ele é testemunha disso também, das necessidades urgentes que nós temos de fazer a contenção daquelas pedras, ou tirar aquelas pedras, ou dar um jeito de grampear elas no local, tem que se fazer alguma coisa urgente, não dá para esperar. Essa é a questão, não podemos esperar acontecer mais desgraças no nosso bairro. Aí eu falo nosso bairro porque eu sou morador de lá e conheço todos os problemas a fundo da nossa comunidade, enquanto a nossa população fica com esse olhar desesperado para nós que, infelizmente, não está na nossa responsabilidade fazer. A nossa responsabilidade, hoje nós estamos fazendo isso, é estar brigando, trazendo o olhar do governo do Estado para essas situações, que isso tem que ser resolvido com urgência, e não dá para esperar mais. Não tem como se esperar mais. Os problemas são muitos, infelizmente. E, às vezes, as pessoas se revoltam com aquela situação da praça, aquela obra daquela praça é um grande benefício para o nosso distrito que veio na hora errada, infelizmente. Infelizmente, nós teríamos que comemorar, mas hoje nós até lamentamos, mas nós não podemos deixar esse dinheiro correr pelo ralo e deixarmos de fazer aquela obra que é necessária para o nosso distrito. A situação da ponte ali do Prado, nós já pedimos ao prefeito, o vereador Jorge Carvalho também já pediu ao prefeito. O prefeito falou no viva voz, no telefone, Érico, com os moradores ali em frente à sua Borbonieri, esqueci o nome daquela senhora, o rapaz do comércio ali, falou no viva voz, está sendo confeccionada uma ponte metálica que será colocada num breve espaço de tempo para atender a comunidade ali. Então, nós estamos trabalhando, nós conhecemos a necessidade. Lá o Décio Monteiro Soares, farol da UPA, o Décio Monteiro eu fiz um portão do meu bolso no ano passado e coloquei lá na lateral, que dá acesso ao terreno, aos fundos da UPA, para dar segurança aos alunos. Eu fiz isso do meu bolso porque era um absurdo ver aquelas crianças na Avenida Nossa Senhora do Amparo, onde passavam caminhões da Delposo, ônibus, e as crianças expostas ali a perigo, professor Guilherme, que era o que acontecia na escola Décio Monteiro Soares. Então, nós estamos trabalhando, as coisas não são simples de se resolver, mas nós vamos conseguir resolvê-las. A Secretaria de Educação, nosso amigo Edson Santos falou da escola Isabel Rufino, eu estive na semana passada visitando essa escola, vendo as necessidades. Infelizmente, uma escola que não cabe nem se a reforma dela tem que ser feita, vereador Jorge Carvalho, uma nova escola no Parque das Flores. Aquela escola não vale mais a pena fazer uma reforma. Claro, vereador, com certeza. A última reforma daquela escola foi feita quando eu fui secretário de Educação. Tá a placa lá, isso mesmo. Há 20 anos atrás. Exatamente. Então, é uma escola que hoje não atende a demanda do bairro. Tem que ser feita uma nova escola no Parque das Flores. O vereador Marcelo Verli tem que se mostrar um vereador competente e comprometido com o interesse público. No jornal que vocês, de conselheiros, que está circulando aí hoje, vocês vão ver que ele esteve na creche Adriana Afonso, já está lá em reforma, vereador Jorge Carvalho, para atender a comunidade de São Jorge, que os trabalhadores daquele bairro estão tendo que levar as crianças a uma distância muito maior que está atrapalhando ali o cotidiano daqueles trabalhadores. Então, os problemas são muitos, nós temos consciência disso e eu conheço cada um deles. Meu gabinete está à disposição de todos vocês. Meu escritório de advocacia é na Praça de Conselheiro Paulino. Tá bom, Carolina? Se quiser ir lá reclamar, pode ir lá levar lá as suas reivindicações, ali no edifício Adriana Afonso, sala 102. Minha vida é em Conselheiro Paulino, embora meu trabalho seja desempenhado em todo o município, mas eu não posso deixar de declarar que o meu coração e minha atenção especial é para o 6º Distrito, por conta da omissão grande por parte do poder público, que durante anos tratou como um distritinho o coração financeiro da nossa cidade. E quando se fala em emancipação, isso norteia a minha cabeça muitas das vezes, porque ou se respeita Conselheiro Paulino, ou nós vamos emancipar Conselheiro e Rio Grandino e fazermos uma nova cidade e ali sim estabelecermos os rumos que nós queremos para o nosso distrito. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos ouvir agora rapidamente o vereador Reinaldo Rodrigues, está se sentindo muito bem, vai ter que se retirar da sessão, e depois nós ouviremos o representante do governo do Estado, antes de ouvirmos os demais vereadores.
Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro cumprimentar e parabenizar o vereador Cláudio Damião por ter solicitado essa reunião, agradecer aqui a presença do doutor Flávio, dizer para vocês que eu não, naturalmente que eu não sou morador de Conselheiro, mas lá tenho muitos amigos e parentes, inclusive tem um sobrinho que tem uma farmácia ali no Prado. E eu, ao longo da minha vida pública, eu aprendi a conviver com vaias, aplausos, elogios, críticas. Muitas das vezes prefiro receber uma crítica e tentar consertá-la do que receber um aplauso e sair daqui sorrindo sem resolver nada. Então, essa sempre foi minha linha. Eu acho que nenhum vereador aqui se está aqui porque alguma coisa ele fez. Naturalmente que, no segundo mandato, para ser reeleito, ele vai se submeter ao julgamento do povo e ao povo que vai julgar. Se ele realmente não trabalhou, naturalmente que não vai voltar a esta casa. Mas quero dizer para vocês o seguinte, Conselheiro cresceu desordenadamente. Eu tenho muitos amigos em Conselheiro que moravam em Olaria, que se mudou para Conselheiro quando o Conselheiro começou a desenvolver. Eu, por ocasião, eu estou no meu 5º mandato, e ninguém se elege 5 vezes à toa, claro, alguma coisa boa devo ter feito, mas uma das coisas que eu fiz, e que eu até hoje brigo por isso, a Secretaria Especial de Olaria e a Secretaria Especial de Conselheiro, a Secretaria Especial de Conselheiro, a de Olaria, foi um projeto de minha autoria. A Secretaria Especial de Conselheiro, eu fui o coautor juntamente com o vereador Renato Bravo. Bem, o que acontece? A gente sempre nós estamos falando aqui, e na verdade, quando a gente fala e não apresenta projeto, ao longo da minha vida pública aprendi isso. Quando você vem, faz as críticas, mas não apresenta nada, acaba ficando dito pelo não dito. Eu acho que a gente tem que estar organizado e apresentar projetos realmente. Conselheiro, por exemplo, é muito diversificado. Você tem Prado, você tem Jardim Califórnia, você tem Jardilândia, você tem São Jorge, você tem Rui Sangrar. Enfim, eu acho que cada comunidade dessa localidade tem que se formar uma comissão de cada localidade, uma do Prado, uma do São Jorge, uma do Jardim, enfim, e se organizarem, porque para apresentar um projeto, uma coisa concreta, para que a gente realmente possa brigar por isso. Porque, já disse algum vereador aqui, com certeza é isso mesmo, o vereador ele reivindica, ele apresenta a lei, ele fiscaliza, mas quem executa não somos nós. Quem executa, você tem reivindicar o governo do Estado, o governo federal, o governo estadual. A prerrogativa de fazer é de quem tem o poder da caneta. O vereador está aqui para reivindicar, para trabalhar pela comunidade. E eu entendo que Conselheiro, tanto Conselheiro como Olaria, deveria ter, não uma secretaria especial, mas sim uma subprefeitura. Porque é inadmissível que você, Conselheiro e Olaria, se você precisar de um saco de cimento, você tem que fazer um requerimento, levar na Secretaria de Obras, passar por 2, 3 assinaturas para poder fazer alguma coisa no bairro. Eu acho que você tem que ter uma estrutura dentro da Secretaria que possa fazer pelo bairro. Tem que ter essa estrutura, tem que ter um orçamento próprio. Não adianta a gente ficar submetido a uma Secretaria de Obras. A Secretaria tem que ter estrutura para isso, por isso que eu falo na subprefeitura. Tem que ter um orçamento próprio. Se você quiser fazer uma rede de manilhas, se você quiser fazer um pequeno calçamento, se você quiser fazer um muro de contenção, você tem que estar dependendo da Secretaria de Obras. E essa tramitação não é rápida. Se você tem dinheiro para esse orçamento, se você tem orçamento para essas obras, com certeza vai ser muito mais fácil. Eu acho que, como bem disse aqui alguém que me antecedeu, Conselheiro, tem recursos para isso, porque eu acho que o que se gera em Conselheiro tem que se deixar em Conselheiro mesmo. O dinheiro que sai de lá deveria ser investido lá mesmo, não sair de lá. Então, é importante que se fale isso. Desse estrutura a Secretaria de Conselheiro a poder trabalhar. Não adianta criticar o secretário se o secretário não tem estrutura. Tem que ter estrutura. Eu acho que é dessa forma que a gente vai poder trabalhar melhor. Eu acho, volto a repetir, tem que se fazer um pacote de reivindicações, ver as prioridades e deixar, então, que os vereadores lutem por isso. Agora, não posso, de forma nenhuma, aceitar que os vereadores de Conselheiro, e dizer que os vereadores de Conselheiro são omissos. Não, eu acompanho a Câmara há tempo. O vereador Jorge Carvalho, o vereador Isaac Demani, o vereador Luciano, o vereador Marcos Medeiro, enfim, todos os vereadores que representam lá Conselheiro,
estão sempre reivindicando, só que eles não têm esse poder todo. Mas eu acho que a comunidade tem que cobrar sim, e tem que se organizar. E volto a repetir, tem que se formar uma comissão de cada localidade dentro de conselheiro e apresentar projeto. Não adianta eu chegar em Brasília, ou Isaac chegar em Brasília, sem um projeto na mão. Se falar, vai ficar no vácuo e não vai acontecer nada. Então, isso é importante que se diga isso. Aproveitar aqui a presença do Dr. Flávio, fazer todas as reivindicações possíveis, porque, claro que criticar é muito fácil. Eu prefiro sempre ser criticado e, volto a repetir, procurar corrigir, do que sair daqui aplaudido com um sorriso no rosto sem ter feito nada. Então, com certeza, estou aqui não como representante de Olaria, mas sou representante de toda Nova Friburgo, porque eu não sou vereador só de Olaria, sou vereador de Friburgo. Eu tive voto em todas as urnas de Friburgo. Então, o meu dever também como conselheiro é muito grande. Eu tive voto em conselheiro. A minha obrigação é brigar por lá, me unir aos vereadores da localidade. E acho sempre importante que se eleja alguém da localidade, porque nenhum outro vai reivindicar mais do que o vereador da localidade, que não seja o vereador que mora no bairro, o vereador que briga pelo bairro. Então, com certeza, eu acho que essa reunião foi muito proveitosa, eu acho que as críticas são normais, a gente tem que se assimilar a isso, mas é preciso que as pessoas também estejam preparadas para fazer as críticas e reivindicar. Não adianta só falar e depois cruzar os braços. Eu fui lá na Câmara, falei e pronto, e não aconteceu nada. Então não vamos cruzar os braços, não. A reunião foi importante, deveremos ter outras, mas vamos nos unir em prol de conselheiro, em prol de Nova Friburgo. Obrigado, gente. Vamos ouvir agora, portanto, o representante do governo do Estado, doutor Flávio, que nesse ato representa o nosso querido Afonso Munerá, né, que com certeza trará aí algumas esperanças para todos nós. Bom, boa noite, eu sou Flávio Silveira, trabalho na Subsecretaria para a Reconstrução da Região Serrana. Gostaria de cumprimentar o presidente da Casa, senhores vereadores, vereador Cláudio Damião pela iniciativa, e a população de Conselheiro Paulino, que até agora, já 10 horas da noite, está aqui debatendo, discutindo e colocando as suas reivindicações, que nós, da Subsecretaria, do Governo do Estado, encaramos da melhor forma e não nos incomoda essas cobranças. Pelo contrário, elas nos fortalecem. Qualquer ofício, qualquer cobrança que dá entrada na Subsecretaria, reivindicação de uma associação de moradores ou de um vereador, é importante para que nós possamos ir para cima também, né? Porque eu ouvi atentamente todos os moradores, anotei a fala de todo mundo, né? Vejo o seguinte: os problemas aqui colocados são em todas as esferas, federal, estadual e municipal. O próprio convite para a reunião mostra isso, que são problemas de todas as esferas de governo. É importante que a gente saiba o seguinte, e isso eu acho que a população tem que saber e precisa saber. O orçamento de 2011, tanto do município, como do Estado, como da União, ele foi fechado em agosto do ano passado, quando nós não tínhamos, como disse aqui o vereador Isaac, claro, nenhuma previsão, tá certo, de uma tragédia desse tamanho. É importante que a população esteja atenta, né, para que o orçamento de 2012 precisam constar as obras necessárias aos bairros, tanto no orçamento do Estado, como no orçamento do município, como no orçamento federal. A hora de reivindicar para que entre no orçamento é agora, porque o orçamento, pela Constituição, pela legislação, ele deverá fechar e ser apresentado no último dia de setembro. É assim no Estado, no município também, né? De agosto, no Estado, no último dia de setembro. Então, é importante que se saiba isso. A outra questão, que é fundamental, que se saiba é o seguinte: os recursos que o Estado está pleiteando, eles não são, evidentemente, somente para Nova Friburgo. Eles são para toda a região serrana, incluindo os 7 municípios. Então, às vezes, diz assim, 50 milhões, mas 50 milhões dividido entre Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Areal, Bom Jardim, São José do Vale do Rio Preto, enfim. Então, é importante também que a gente tenha essa percepção. Claro que cada um, tá certo, está defendendo o seu quinhão, tá certo? Está defendendo o seu bairro, o seu município, né? Mas é importante que se tenha essa visão. Eu anotei, tem algumas coisas aqui que eu reconheço, não conhecia como
prioridade do Estado, tem prioridade do município, anotei. Fica como sugestão, né, que o resultado dessa sessão, que evidentemente é o início do debate, né, no início do debate não, é um primeiro debate diretamente com a população de Conselheiro Paulino, pelo que eu saiba, aqui na Câmara. Apesar de o Afonso Monerá, subsecretário, já ter ido a Conselheiro Paulino recentemente, há um mês atrás, e participado de uma reunião para debater os problemas do bairro. Ele foi especificamente lá para discutir isso, tá certo? Hein? Sim, mas eu estou dizendo, mas também discutir problema do bairro, né? Então, toda vez que houver vontade da população, dos vereadores, que nos convoquem, nós estamos dispostos, estamos à disposição, estamos trabalhando muito, tá certo? Pode ter certeza disso. Aqui na Câmara Municipal, essa é a terceira vez que eu participo de uma audiência. E muitas questões que aqui foram colocadas, numa reunião anterior, elas estão sendo encaminhadas. É evidente que a gente precisa saber também o seguinte, tem coisas que você depende de uma série de providências. Você precisa, para fazer uma contenção de encosta, você precisa de sondagem, você precisa de um projeto. Para construir casa, você precisa encontrar a área, né? Precisa definir o projeto, enfim. Não são coisas, um passo que se dá tão rapidamente. Eu acho que o importante, é uma coisa que foi colocada numa reunião que eu participei, que já foram tantas que eu confesso que eu não me lembro, que é se preparar para o verão. E como é que se prepara para o verão? As obras de contenção, todas que têm que serem feitas, serão concluídas até o verão? Não. Tá certo? Não serão concluídas. As casas estarão prontas até o verão? Não estarão. Tá certo? Como é que se prepara para o verão? Temos que buscar, tá certo, as medidas preventivas. Que medidas são essas? Essas que estão sendo preconizadas aí através da mídia, né, que são alertas à população, condição de retirar a população rapidamente das áreas que serão afetadas, ter local para essa população se alojar durante, tá certo, o acontecimento de um evento, de uma chuva forte, de uma cheia do rio, de uma cheia de um rio ou de um córrego. Então, fica aqui à disposição nossa de, sempre que for chamado, participar, está à disposição para discutir no bairro, na Câmara Municipal, nos bairros, nas associações de moradores, né? Nós estamos aí, a subsecretaria, o Afonso Monerá, é o ex-prefeito de Bom Jardim, né? Conhece a região, tá certo? Conhece até mais essa região daqui de Friburgo do que mesmo a de Teresópolis, a de Petrópolis, e nós não temos nenhum problema em receber reivindicações e sermos chamados para participar de reunião. É sempre um exercício que quem defende a democracia, que quem milita há tempo nos movimentos sociais, estudantis, sabe da importância disso, né? Então, fica aqui minha sugestão que o que foi debatido aqui seja transformado em algum documento e que seja encaminhado aos cuidados do Afonso Monerá, que é o subsecretário, para que chegue, tá certo, ao governo do Estado, ao governador Sérgio Cabral, ao vice-governador Luiz de Souza Fernando Pezão. Muito obrigado a vocês, mais uma vez, pela atenção. Eu vou passar a palavra ao vereador, depois vê a pergunta dele, vereador. A gente pode formular depois. O senhor puder passar a pergunta, senhor, ao vereador Marcos Medeiros. Eu vou passar a palavra ao vereador de São Flávio, só para as pessoas entenderem que a dinâmica tem que ser através de um vereador. Senhor presidente, eu quero cumprimentar a todos, vou usar a tribuna, mas eu não vou aqui poupar crítica, não vou poupar nada, não vou poupar literalmente nada, com a possibilidade até de ser repreendido. Veja bem, eu acabei de ouvir do subsecretário, da subsecretaria, não do subsecretário, a quem eu cumprimento com toda distinção. Eu não ouvi da subsecretaria o que eu gostaria de ouvir, que é, numa reunião como esta, primeiro, o município, o Poder Executivo Municipal não está presente, não esteve presente, não ouvi justificativa. Se leu, pode ser que eu estava fora.
não foi justificada a ausência de nenhum representante do Poder Executivo. Veja bem, as indicações de construção de ponte, de asfaltamento, de contenção de encosta, se for procurar nas atas da Câmara, vai encontrar as indicações propostas pelos vereadores antes da tragédia e após a tragédia. E essas indicações passam por aqui, aprovadas nesse plenário, e vai para a Prefeitura Municipal. Não é novidade para ninguém, que aquela ponte Conselheiro Paulino, por exemplo, em frente ao posto de gasolina por ali, está caída. Agora, o governo do Estado vir aqui, não trazer para mim, não trazer para esta casa, pronto, um programa do que está se fazendo, do que se vai fazer e quando vai fazer. Nós não podemos, senhor presidente, ir vir para uma reunião como essa, sair para reuniões com a comunidade, sem estar levando os projetos. Tem que se ter previsões, tem que se ter projetos. Eu não concordo, senhor presidente, não concordo. Respeito os funcionários públicos que estão atuando dentro das suas esferas de possibilidades. Não concordo, por exemplo, com a questão que foi colocada aqui pela subsecretaria do orçamento. Ora, no ano passado, nós tínhamos aqui deputados da cidade que apresentaram emendas ao orçamento do Estado que o governador não executou nenhuma. O governador Sérgio Cabral não executou nenhuma emenda indicada para o município. Nenhuma. Não executou nenhuma emenda. Então a gente vai falar aqui que tem que se mandar a emenda para ser aprovada no final de setembro, para ser implantada ano que vem. Mas quem garante que isso vai ser cumprido? Cobertura de quadras, muitas coisas que era para ter sido feito na comunidade no ano passado, no ano retrasado, por exemplo, não aconteceu nada, a não ser no período eleitoral que o governador veio aqui e tentou dar cala a boca em algumas pessoas e não resolveu o problema. Não adianta nós falamos isso aqui na ausência e temos que falar na presença também. Eu não posso ficar aqui falando na ausência de representante do governo do Estado, tem que falar na presença também. O aluguel social, por exemplo, é um problema do governo do Estado, porque já foi comunicado pelo município desde março. E até agora não foi tomada providência. Eu vou ficar aqui todas as sessões batendo nessa tecla, agora que eu tenho a oportunidade de estar junto com o governo do Estado, não vou falar, eu falo sim. Omissão do governo do Estado, dita pelo próprio secretário de Assistência Social, que chegou aqui e falou que foi omissão do governo do Estado. Tem mais de 2.200 pessoas para receber aluguel social, e na maioria delas, população de Conselheiro Paulino. Na maioria, Conselheiro Paulino. Eu não posso deixar de falar aqui, por exemplo, que estive lá em cima no Alto Floresta, e lá na rua Solimões, lá no Batatal, esqueci, acho que é Batatal, onde morreram 39 pessoas, e não foi sequer mexido na rede de águas pluviais para o alto do Floresta. Na parte de baixo do Floresta tem um esgoto que atravessa jogando para o Três Irmãos e jogando para São Jorge. Aquele esgoto todo que vem do Alto Floresta entra dentro de um buraquinho desse tamanhozinho para poder passar por debaixo das casas e sair lá dentro de São Jorge. Então eu não posso vir aqui ser demagogo, eu não posso vir aqui ficar nessa casa fazendo cena. Se a gente fala aqui, tem mais. Os pedidos de informação tem aqui. Chegou vários representantes da comunidade aqui que com toda a propriedade criticaram sim, disseram que não teve o esgoto da sua rua desentupido. Eu estou aqui com vários requerimentos de informação porque o governo municipal fez confissão de dívida pagando empresa que disse que fez serviço lá. Disse que desobstruiu o bueiro, disse que pintou o terceiro distrito, disse que fez em todos os distritos do município. Cadê o serviço se a população está vindo aqui dizer que não foi feito e o município está pagando? Não resolve, eu estou aqui dizendo uma coisa, não resolve desta forma. Eu creio, o vereador Cláudio Damião, quero parabenizar a Vossa Excelência. Na próxima reunião aqui nessa casa, tem que estar presente o Poder Executivo, o administrador de bairro, e tem que vir aqui com papel, caneta e apresentar o que está fazendo. Porque eu não vou ficar ali sentado ali o tempo todo vendo discurso, porque é muito fácil alguém chegar aqui e falar, eu quero até dar orientação à comunidade também, que traga suas reivindicações por escrito para a gente protocolar aqui na hora e entregar na hora. A gente pode discutir a nível ideológico, pode falar, mas nós precisamos, porque no meio administrativo tudo se resolve com documentos. Nós podemos ter essa sessão gravada, podemos solicitar
que a casa prepare, retire algumas coisas, coloque em ata, que é importante registrar tudo que foi dito aqui em ata, mas não tem como. No Rui Sanglar, por exemplo, onde a Tânia milita e trabalha muito bem, a gente parabeniza, realmente existem coisas lá que até agora não foi apresentado para a comunidade, quando vai começar e quando vai terminar. É essa que é a grande questão, a crítica maior é essa. O problema da angústia das pessoas é não saber o que vai ser feito, quando vai ser feito e onde vai ser feito. Porque se a gente tem um prazo para começar, um prazo para terminar, onde vai ser feito, você traz um alento para a população. O problema é ficar nessa dúvida, nessa grande interrogação de saber o que vai acontecer. Foi colocado aqui dos recursos para a região serrana. Dos 70 milhões enviados ao governo do estado, esse dinheiro seria dividido entre os municípios, 10 milhões vieram para cá, que é o problema que está acontecendo agora, porque não houve a prestação de contas. Por isso que o Ministério Público Federal mandou pegar os documentos da prefeitura, porque é dinheiro de verba federal que veio para a reconstrução e não foi prestado contas. Agora, e os 70 milhões do estado? E os 70 milhões que veio para o estado executar no nosso município e nos outros municípios, que o Jornal do Brasil publicou que até mesmo o Ministério Público Federal está tendo dificuldade de fiscalizar os recursos enviados para o estado. E os recursos enviados para o estado não é para ficar lá no Rio de Janeiro, não é para vir e ser aplicado aqui. Para vir e ser aplicado aqui. Um minuto, vereador. Vou concluir. Então, senhor presidente, com toda tranquilidade, no sentido de entender que esse processo de reconstrução, ele não está sendo feito junto com a população. No início, quando havia os holofotes da imprensa, fazia-se reunião no Country Club, fazia-se diversas reuniões, o vice-governador estava constantemente aqui, sumiu, não vem mais. O governo do estado mergulhado em denúncias de superfaturamento de obras e de amizade do governador com determinado dono de empreiteira, e a comunidade e a população, cadê as respostas para a população? Aí alguém poderia falar, mas nós precisamos ter união. União sim, união é uma coisa, agora responsabilidade de fazer é outra, cobrar é outra, e esse é o nosso papel aqui. Então, fica uma proposta aqui na próxima reunião, que vai ser com quais comunidades, vereador Cláudio? Comunidade de Olaria. O administrador de Olaria tem que estar aqui. O representante do prefeito ou o prefeito tem que estar aqui. Essa casa tem autoridade para isso. Essa casa, quando convocou essas reuniões, foi aprovada por 12 vereadores representantes da população. Não foi uma reuniãozinha feita de qualquer jeito, não. Tem que estar aqui. Ele não está sendo convidado, não. Muito pelo contrário, deve ser convocado para estar aqui. Inclusive o subsecretário tem que estar aqui, acompanhado do seu corpo técnico, para poder, na hora que tiver oportunidade, dar orientações técnicas à comunidade, para que a liderança comunitária não saia daqui sem resposta. Tânia vai subir para o Rui Sanglar daqui a pouco. Que resposta você vai levar para o Rui Sanglar, Tânia? Nenhuma. Não vai levar nenhuma. E amanhã nas ruas, lá do Rui Sanglar, eu digo isso que eu também fui presidente da Associação de Moradores. Vai chegar lá no Rui Sanglar, vai andar nas ruas, lá na rua José Poletti, vai andar lá no Vale Radiante, e a comunidade vai perguntar, e aí, Tânia, você esteve lá naquela reunião, lá na Câmara, o que resolveu? Ela vai falar, nada. Aí você enfraquece a liderança comunitária, quando você deveria de fortalecer a liderança comunitária para que ele chegasse com algo concreto. Conclua, por favor. Concluo, senhor presidente, deixando essa minha fala, e fala de alguém que participou desde o início, quando aconteceu a tragédia. Eu não estou aqui falando de algo que eu não vivi, de que eu não vivenciei, não. Eu vivenciei, nós carregamos corpos, nós trabalhamos. É por isso que a população chegou aqui. Em algum momento, talvez, ela possa ter dito algo que muitos talvez não gostariam de ouvir. Mas tem que falar mesmo, tem que tirar de dentro de si uma angústia. Porque a angústia de quem vivenciou. Aquela comunidade do Alto Floresta, aquelas pessoas que estavam no Alto Floresta, eles lavaram 39 corpos. Eles conduziram 39 corpos. Eles colocaram no invólucro, numa toalha, num lenço, 39 corpos. Eles trouxeram lá do alto do floresta até embaixo 39 corpos. E agora estão lá, abandonados, sem plano de drenagem, nem nada. E sem contar que as casas foram demolidas e as pessoas de lá não receberam aluguel social. E aí vai chegar aqui e ficar calmo, ficar tranquilo? Não, claro que tem que ter equilíbrio, mas tem que colocar a verdade. E o governo do estado precisa sim. Tem estrutura para isso. Se a subsecretaria não tem estrutura, que estruture. Se a quantidade de recursos enviada é para dividir para 5, que aumente, que busque um aumento de recursos. Mas agora não cabe mais esse negócio de dizer que 70 milhões foi dividido para 5, para 7, para 6. Não cabe mais. Tem que ter previsão e tem que apresentar isso.
Agora, fechando, senhor presidente, nós temos aí deputado estadual. Eu critico até a minha bancada, a bancada do nosso partido. Tem que partir para cima do governo do Estado, porque senão nós vamos ficar aqui sozinhos, degladiando aqui, enquanto os deputados estão lá no Rio de Janeiro e não vêm para cá fiscalizar essa reconstrução. Os deputados têm que estar aqui, ó, fiscalizando essa reconstrução. É papel e é prerrogativa deles. Senhor presidente, não é prerrogativa nossa fiscalizar o governo do Estado, é papel dos deputados estaduais que não estão fazendo e devem fazer. Como é papel dos deputados federais fiscalizar o recurso que veio do governo federal. E nós fiscalizamos o que o executivo for fazer. Senhor presidente, eu agradeço, parabenizo o vereador Cláudio Damião pela proposta e fica essa solicitação. Na próxima reunião, eu inclusive já vou dizer aqui, se não tiver aqui representante do governo do Estado, se não tiver aqui representante do município, se não tiver aqui administrador de bairro, eu serei um dos primeiros a tentar, não obstruir não, porque a população vai estar aqui, mas eu serei um dos primeiros a repudiar publicamente a ausência desses órgãos, dessas instituições. Vereador Manuel Martins. Meu caro presidente, eu quero cumprimentar o doutor Flávio, cumprimentando todos da mesa aí, e eu queria dizer à população de Conselheiros, São Jorge, Três Irmãos, que eu também tenho uma honra muito grande de representar vocês. Eu talvez fosse o do segundo ou terceiro mais votado lá naquele distrito. E eu tenho uma admiração e uma consideração por todos aqueles moradores daquela comunidade. A gente sabe, senhor presidente, que a dificuldade tanto do governo estadual como do governo municipal são difíceis. Mas eu queria fazer um apelo, e eu tenho certeza que o doutor Flávio vai fazer esse pedido ao nosso subsecretário Afonso Munerá, que, na medida do possível, o mais rápido possível, tentar tirar essa pedra que está infernizando a vida de todos os moradores do São Jorge e do Três Irmãos. Eu tenho certeza que, na medida do possível, o senhor vai nos atender essa comunidade que está aqui implorando que isso seja removido. E também essa ponte que é tão solicitada pelos moradores de lá, a gente ajuda aqui a reiterar o pedido deles, que é uma angústia de todos vocês e de toda a comunidade lá daqueles bairros. Eu quero mais uma vez aqui agradecer o apoio que eu tenho tido lá da população de Nova Friburgo, que eu confesso que eu sou um baita vereador roceiro, só tenho a quarta série, mas graças ao poder de Deus e à ajuda do povo, eu estou no meu 4º mandato. Não estou aqui mentindo, fazendo média. Quero me colocar à disposição de todos os senhores para ir aos órgãos competentes, pedir, solicitar, dentro da medida do possível, que seja atendido. Porque a tragédia que Friburgo passou é muito mais do que a gente possa imaginar. Eu acho, eu espero que não esteja aqui falando abobrinha, mas eu acredito que num prazo de 10 anos, Friburgo ainda não volta a ser o que era, porque a tragédia foi muito mais do que a gente possa pensar. Uma coisa que Deus manda, a gente tem que aceitar e aceitar de braços abertos. Então fica aqui, doutor Flávio, meu pedido. Eu tenho certeza que o subsecretário gosta de Friburgo como ele gosta de Bom Jardim. Eu tenho certeza que ele é consciente e vai atender o pedido dessa população que tanto merece e tanto precisa. Fica aqui uma boa noite a todos os senhores e as senhoras e que Deus os acompanhe e tenham todos uma boa noite. Muito obrigado, presidente. Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, tem uma filosofia que diz o seguinte: se fizermos sempre as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, teremos sempre os mesmos resultados. Como conselheiro paulino, Nova Friburgo não está satisfeita com seus resultados. O que tem feito? Mudado as coisas, os lugares, para buscar resolver seus problemas. E assim foi feita essa noite, onde, através de uma proposição do vereador Cláudio Damião, muito feliz, vossa escolha, vossa proposição, presidente, todos os vereadores abriram o plenário desta casa, plenário Jean Bazet,
para que pudéssemos aqui discutir o problema do 6º distrito. Distrito onde eu fui nascido, criado, onde eu conheço cada canto, cada espaço daquela localidade, e desde quando me entendo por gente, lembro do meu pai e da minha mãe sendo vereadores e viabilizando melhorias para o Santo André, para o Prado, viabilizando calçamentos, fazendo acordos com relação ao horário de ônibus e assim sucessivamente. E hoje, me elegendo vereador, vou em cada canto. O vereador Edson Flávio, na época das chuvas, se lembra que nós nos encontramos lá em cima. Fui lá de madrugada, onde o Jorginho, infelizmente, veio a óbito, estava soterrado, e havia a esperança de vida, e eram 2, 3 horas da manhã, alguns órgãos tinham receio de subir no Floresta, e eu fui lá para poder tentar. E ontem eu ainda fui no Floresta, vereador, e vi que na mesma localidade limparam os escombros, mas realmente aquela imagem é emblemática e demonstra o quanto a gente precisa trabalhar em favor do 6º distrito. Presidente, eu chamo a atenção nesse momento para todos os vereadores, que eu comuniquei que eu fui ao governador Sérgio Cabral e foi pedido para que fizéssemos uma correspondência onde todos nós assinássemos e que pudesse entregar a sua assessoria para que pudesse marcar o dia para ele receber todos os vereadores. E eu gostaria que fosse feita essa correspondência para que eu pegasse e levasse no governador e que todas essas reivindicações que nós estamos ouvindo, que nós sabemos, possamos pedir direto ao chefe do Executivo Estadual para que ele pudesse viabilizar essa questão dos 3 irmãos, que eu já tive lá, fui o primeiro a denunciar essa questão através das lentes da câmera que eu filmei, as atitudes do Floresta e tantas outras localidades. Agora eu chamo a atenção para o seguinte, assim como o vereador Isaac Demani falou que quando ele viabilizou a questão da praça de Conselheiro, não havia possibilidade de se prever tudo aquilo que infelizmente o nosso povo sofreu. Encontrei o vereador também lá no Alunão, naqueles dias iniciais, trabalhando lá, ajudando o povo também. Mas o vereador viabilizou naquele momento e hoje a obra sai. O povo, óbvio, tem razão no sentido de tentar viabilizar que esse recurso seja colocado em outro tipo de obra que seja emergencial. Mas, por outro lado, quando estava também, em outro dia, dentro do gabinete do governador, acompanhei o Sérgio Cabral viabilizando uma UPA para Petrópolis, viabilizando uma UPA para Teresópolis. Chamei a atenção, governador, e a nossa Nova Friburgo também merece uma UPA. Ele está certo, e a partir daquele momento ele colocou UPA Friburgo, entrou em contato com o secretário Sérgio de Saúde e, ato contínuo, veio a Friburgo, entrou em contato, o Heródoto indicou o terreno para ser feito e a UPA veio para Friburgo através de um pedido meu. Agora, por desdobramento, a UPA, determinados dias, não tem médico. Determinados dias, teve problema agora nesse final de semana com relação ao gerador, que não está ligado, e a companhia de eletricidade foi fazer um reparo, e infelizmente teve que parar o atendimento porque não tinha energia elétrica. Então, o que acontece? O nosso grande objetivo hoje aqui é captar, procurar saber que tipo de atitude que o próprio povo necessita, haja vista que muitas delas a gente já tem conhecimento, para que a gente possa corrigir. Anteriormente, não se tinha uma UPA, hoje você tem a UPA. Então, tem que acertar o quê? A questão dos médicos, que é administrada pela Secretaria de Saúde, que é uma parceria governo federal, governo estadual e governo municipal, mas se tem um projeto, assim como com relação à questão da praça. Me remeto a um passado próximo, aonde tenho a certeza que todos que estão aqui, encontrei, por exemplo, o vereador Jorge Carvalho, que perdeu vários pertences em sua residência, estive na sua rua também mostrando
denunciando aquilo que, infelizmente, não somente Vossa Excelência, mas toda a população do 6º Distrito, onde meu pai mora, onde minha mãe mora, onde a gente cria e investe a nossa família. Tem um projeto que o IPTU ou que o imposto que seja arrecadado, ele seja investido no próprio distrito. Está tramitando na casa. Tenho a certeza que essa atitude da comunidade vir até a nossa egrégia e notável Casa Legislativa, onde a gente possa ter representantes do governo do Estado, governo federal, da própria prefeitura, essa ideia salutar do vereador Edson Flávio, e, no fundo, a gente devolver, já que a gente não vai conseguir fazer isso plenamente, a dignidade, o trabalho, a moradia e tudo aquilo que o nosso povo questiona e que, com certeza, através do nosso direcionamento, a gente tem a possibilidade de viabilizar esse tipo de atitude para a nossa comunidade. Povo guerreiro, povo amigo, povo companheiro, formado em sua grande maioria de homens e mulheres de bem, que só pensam em viabilizar recursos para subsidiar sua família, dar conforto através do suor de seus rostos. Ela foi embora, quando ela foi na tribuna, depois ela veio aqui e me falou que ela esqueceu que algumas vezes me pediu cadeira de rodas para que pudesse ajudar várias famílias, que me pediu algumas cestas básicas. Isso antes da tragédia, imagina depois. Questão do aluguel social, a questão de tudo isso que a gente sabe que precisa. Então, vereador Cláudio Damião, presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, deixar claro que o respeito ao morador de Conselheiro, ao morador de Nova Friburgo, é o grande pedido que toda a sociedade tem. Que o nosso representante do governo do Estado possa levar tudo aquilo que ouviu para o Afonso e que a gente possa começar a viabilizar os sonhos serem realizados para o povo. Para finalizar, quando se sonha só, é apenas um sonho. Mas quando a gente começa a sonhar juntos, é o início da realidade. Tenho a certeza que a gente vai conseguir melhoria para o povo de Conselheiro Paulino. Parabéns. Vereador, senhor presidente, vereador Pierre, justificar que eu vou me ausentar nesse momento da sessão. Como todos sabem, eu acabei de chegar de Brasília direto para essa sessão. Estou cansado, com a dor de cabeça horrível. Estava lá justamente buscando recursos da educação, que foram emendas do ano passado, que devem ser empenhadas para esse ano. E, para deixar aqui até a informação, uma para a construção de uma creche, uma escola no bairro São Jorge, Conselheiro Paulino, e outra para a construção de uma creche em Rio Grandina, que é uma reivindicação daquela comunidade também. Estava lá hoje trabalhando a liberação desses recursos. Então, senhor presidente, vou me ausentar nesse momento, que a dor de cabeça está me obrigando a fazer isso. Peço desculpa aos senhores. Vereador, professor Pierre. Senhor presidente, eu quero cumprimentar inicialmente o vereador Cláudio Damião pela proposta, o representante do Estado, Flávio, e, sobretudo, a população de Conselheiro que aqui está presente, que esteve presente. Mas tem todo o direito de indignação com relação às questões das obras não realizadas. É inadmissível, e essa CPI que foi instaurada vai investigar. Nós temos uma legislação federal que dá um plano de execução de obras. E há uma série de benefícios possíveis a todos que cumprem o plano de execução de obras. De obras de reconstrução. E o município até hoje não apresentou isso. E sabe o que isso imputa? Perda de recurso, perda de apoio federal e muita coisa. Inclusive do DENIT em questões de obras. Estamos perdendo. A irresponsabilidade dos agentes administrativos do município, e não só do município, mas também do Estado. Porque também não se está encontrando informações com relação ao plano de execução de reconstrução. E aí há uma dificuldade tremenda para vir recurso. Não há planejamento. Não há ouvidoria. A população está abandonada. Realmente tem que reclamar e tem que vir e desabafar. O que o Eric colocou está coberto de razão, organicidade. Há um contrassenso, porque Conselheiro Paulino
parece que cai na banalidade o nome, mas quem foi conselheiro paulino, não condiz com o quadro do distrito. Não é de agora, é de anos. De anos. Mais respeito àquele e à memória daquele que nomeia o distrito. E aí, nós vimos com algumas questões de questionamento em relação ao descumprimento de leis. Para você ter uma ideia, Luiz, isso é importante, muito importante para a sociedade saber. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ela assegura aos distritos postos policiais. O que foi muito bem pedido aqui pela representação comunitária, não é favor não, é lei. Só que muitos de nós não sabemos disso. Então, proposta aqui, vamos agir, fazer uma ação conjunta, chama aqui a representação, entrar na tutela coletiva do Ministério Público Estadual, requerendo esses direitos para o distrito. Sabe quais que são? Olha só quanta coisa boa que tem, olha. Você já tem correios, casas lotéricas, agências bancárias, até aí tudo bem. Unidade de Polícia Civil tem direito. Subdelegacia tem direito pelo artigo 76 dos atos e disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Unidade de Polícia Militar. Unidade do Corpo de Bombeiro. Não é à toa que no início do meu mandato eu pedi que fosse fechado um acordo entre o município e o Estado para a implementação de uma unidade do Corpo de Bombeiro em Conselheiro. Por quê? O trânsito horrível, complicadíssimo, tem um problema lá, várias confecções, moradias. O Corpo de Bombeiro não consegue chegar a tempo-resposta. É tanto para lá quanto para Lumiar. E tem direito assegurado em lei. E não é qualquer lei do Estado, não, é Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E aí falta o quê? Organização nossa, dos distritos, com os poderes constituídos, de conhecer isso e requerer. Subprefeitura, está previsto na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Se nós temos 52% do orçamento, como bem destacou o Eric, podemos ter uma subprefeitura lá sim, para poder administrar melhor. Porque eu não quero jogar água no chope, mas emancipação está totalmente vedado no governo federal e também estadual. O meio é a gente cobrar e insistir para a melhoria de conselheiro. E aí a infraestrutura, qual o plano para conselheiro? Será que as concessionárias também têm um estudo para a melhoria do serviço nos distritos? É uma pergunta que a gente tem que fazer, inclusive para apurarmos se tem ou não tem, porque senão não se tem investimento, e aí é outra desgraça. O Tauru sofreu com a caixa d'água lá em cima, que puseram lá em cima. Quando veio a chuva, aquilo desceu. Lá no Floresta, eu estive presente lá com o presidente da Associação de Floresta, com o Ninico. E ele me mostrou uma área super complicada antes da tragédia que ia descer, caso tivesse uma chuva forte. E nós batemos aqui nessa casa sobre isso. Falta de aviso não foi. Foi falado. Foi lembrado. Foi cobrado. E vai ver lá no alto do Floresta um dos pontos que desceram. É esse. Por descaso. Por falta de olhar. A rua Valdemar Belém Ponciano tem até hoje uma casa lá, largada, porque desceu barreira. E até hoje não foram lá demolir essa casa. E a casa está semi-destruída, dando risco aos moradores embaixo. Não se tem uma presença do poder municipal estadual lá. E falta de cobrança não é dessa casa legislativa nesses pontos. Então, tem coisas, eu até entendo algumas coisas orçamentárias, mas nós temos remanejamentos dentro das esferas orçamentárias do Estado e do município. Nós poderíamos estar recebendo dinheiro, não estamos recebendo porque tanto o Estado quanto o município não fizeram o dever de casa. E quem paga a conta é o povo.
Então eu não sei até quando a gente vai ficar com essa desorganização e essa falta de olhar e a população sofrendo. Os distritos podem ter bibliotecas com dinheiro da FAPERJ, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Isso é garantido na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Temos que cobrar também, está descumprindo lei. Tanta coisa que a gente pode ter para os distritos. Olhar esse foco do distrito, eu me coloco à disposição, porque eu estudei bem essa legislação do distrito, para que nós possamos cobrar das autoridades competentes a infraestrutura que os distritos prevêem. Quando se fala de calçada, não ter lugar de lazer para as crianças que têm que andar de bicicleta na calçada, aos olhos dos pais, porque não tem lugar de lazer em Conselheiro. É absurdo. Então a proposta, para a gente sair aqui com a proposta, é que num próximo momento, e aqui a comunidade tem que estar presente, a gente tem que ter esse momento, vamos nos reunir para nós formarmos um planejamento. Aí pega as representações e vamos montar um planejamento e exigir um projeto para a gente requerer recurso em Brasília. Eu estive dia 11 de maio em Brasília, no Ministério das Cidades. Se tiver projeto e os distritos têm mais facilidade em conseguir, a gente consegue melhorar a situação de conselheiro. Mas sabe o que falta? Falta iniciativa do Poder Executivo. Eu fui a Brasília pedir recurso, questão das drogas também. O representante da Secretaria Nacional falou: olha, você fez o papel certo. No dia da marcha dos prefeitos, eu tenho certeza que se o nosso prefeito estivesse lá, ele teria apoio, mas não estava. O prefeito não estava na marcha dos prefeitos em Brasília. O ministro das cidades estava atendendo especialmente os prefeitos em situações mais difíceis, e a gente desamparado. Não é para se indignar? É para se indignar. Isso é um abandono mesmo. É um abandono claro. Então a gente tem que aproveitar a inteligência e os recursos que tem no governo federal, porque tem dinheiro, mas não tem projeto, não tem olhar, não tem planejamento. Então, exato, falta isso, falta organização. Então, esse é o ponto que a gente tem que sentar e tem que discutir e tem que cobrar. Senão não muda. Não vai mudar. Vai chegar outra chuva, mais outra chuva, mais outra chuva, cada qual com a sua intensidade, e será um horror. A chuva de 2007, eu estava em Conselheiro. Eu vi aquele rio chegando às casas. O desespero das pessoas e nosso, quando lá estávamos. De tempo em tempo, essa comunidade sofre isso. Então, senhor presidente, já no sentido de conclusão, sexta-feira vai ter um encontro aí, Conselheiro. Eu acho que vai ser um momento para a gente debater sobre isso e reunir sobre essas questões de um plano para Conselheiro Paulino. Pensar sobre um plano para Conselheiro Paulino. Toda iniciativa de reunião comunitária, nós devemos dar um passo cada vez mais sobre isso. É olhar e atenção. O que eu sinto é que o conselheiro nunca foi olhado com amor devido pelas administrações municipais. Nunca. Então, 2 pontos: organização do povo e cobrança nossa. Eu encerro aqui, senhor presidente, e que essa CPI vai estar em contato permanente com membros da CPI da Alerj. Porque a gente não pode generalizar todos os membros, não, porque tem membro competente naquela CPI. E nós vamos manter contato para que tomemos ações conjuntas de cobrança, tanto do município quanto do Estado. Tudo que está sendo cobrado aqui do Estado, que não foi feito pela CPI lá, vai ser cobrado. E nós vamos encaminhar as cobranças, para que possamos cruzar informações daquilo que não foi feito. E aí o peso e a cobrança ser muito maior para eles, de modo que quem não pague o pato, novamente seja cidadão. Então,
Finalizando, nós temos algumas ações aqui propostas para agirmos. Primeiro, montarmos uma representação conjunta, irmos ao Ministério Público querer o cumprimento da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. O conselheiro pode ser o primeiro distrito a fazer isso, porque os outros vão seguir o mesmo caminho de conselheiro. Então vamos fazer isso, é o primeiro ponto. Segundo ponto, um plano estratégico para a infraestrutura de Conselheiro Paulino, distrito. E os bairros que já são determinados em lei. O conselheiro tem uma lei no 6º distrito que determina os bairros de acordo com o plano diretor. A gente não pode perder isso. Vamos aproveitar essas legislações em nosso benefício. Aí há possibilidade, sim, população com o poder público. Naquilo que exatamente o presidente colocou, que a gente possa ouvir, que hoje é um dia muito mais de ouvir, para poder traduzir em proposta, em ação. Então, eu faço a minha crítica, faço a minha denúncia, mas não saio daqui sem proposta. A proposta já está feita. Basta agora a gente se reunir, integrar e agir. Obrigado. Vereador Renato Abirrame. Senhores vereadores, vereador Cláudio Damião, eu cumprimento por essa excelente reunião. Quero cumprimentar aqui o doutor Flávio Silveira, representando o subsecretário Afonso Monerá. É uma honra tê-lo aqui presente conosco. Senhoras e senhores, representantes do Conselheiro Paulino, eu vi aqui desfilar na nossa tribuna vários oradores. O jornalista Luiz Dias disse que o Conselheiro é o menor distrito da nossa cidade, com 42 quilômetros. Mas existem alguns municípios, caro jornalista, como, por exemplo, Niterói, que tem 29 quilômetros quadrados só, e foi capital do estado e tem quase 500 mil habitantes. São Gonçalo é menor do que Conselheiro, São Gonçalo, e tem mais de 1.200.000 habitantes. Conselheiro, infelizmente, ao longo dos anos, tem sido abandonado. E não é de hoje, não é de agora. Nós lembramos aqui que o governo anterior, desse aqui, foram 8 anos, foi o governo mais longo da história de Friburgo e deixou Conselheiro numa situação dificílima. Não investiu nada em Conselheiro Paulino. E muitas ações, ou pelo menos a falta de ações, foram responsáveis por essas desgraças todas. São domicílios que deveriam estar interditados e não estavam. A onda de morte foi muito grande, infelizmente, afetou muito a população de Conselheiro. Dentro das reivindicações observadas aqui, isso é muito importante, porque eu acho que o administrador público tem que pensar em olhar as reivindicações da população. A ponte, aquela pedra que está ameaçando Três Irmãos de São Jorge, a praça, o posto policial. A praça, por exemplo, é lógico que foi o ano passado, mas qualquer mudança que vai implicar em modificações grandes em relação a uma comunidade, a população tem que ser ouvida. Não pode ser feita uma obra daquele vulto sem ouvir a população. Tem que ver se é aquilo realmente que a população de Conselheiro quer, ou então a população de Conselheiro que reivindique dentro de uma hierarquia de prioridades o que quer. É essa forma de se governar, é a forma dos governos desvinculados com o fisiologismo. Infelizmente, Nova Friburgo tem sido governada há muitos anos. Não é agora, não, há muitos anos. Nós não podemos esquecer o governo anterior que ficou 8 anos aqui. Eu não esqueço, porque a desgraça e as consequências daquele desgoverno estão aí em todos os cantos da nossa cidade. É governada por métodos arcaicos, primitivos, por um provincianismo e pela política. O que é política tradicional? É a política que toma lá da cá, que procura nomear os secretários, nomear os administradores através de conchavos políticos. Isso é feito também em todo lugar no Brasil, não é só aqui, até no governo federal, infelizmente. Nós estamos vendo isso aí a cada momento.
mas é preciso que haja uma mudança, principalmente nessa visão da população em relação aos políticos, os políticos tradicionais. Nós precisamos de mudar isso. Aqui, por exemplo, nessa reunião, e eu sou objetivo, eu uso da praticidade, para que os resultados surjam, seria necessário, além da presença do ilustre doutor Flávio, que está aqui representando o governo do Estado, nós teríamos que ter a representação municipal, do Executivo Municipal. Eu vi ali a relação com o vereador Cláudio Damião, quantos foram convidados e ninguém veio, nem o administrador de conselheiro veio. Quer dizer, as reivindicações que vieram aportadas aqui, trazidas pela comunidade, teriam que ser encaminhadas através do Executivo Municipal e seus representantes, que estavam ausentes numa reunião de alta relevância, de grande importância, e que está olhando o destino de conselheiro paulino, que realmente o destino depois dessa catástrofe, antes da catástrofe já estava ruim. Nós vimos ali brigando por esse negócio de 52% de PIB. Quantas vezes eu já falei isso? E Conselheiro sempre, o ano passado mesmo, nos programas de rádio que eu tinha lá em Conselheiro, eu falava isso, o Conselheiro não estava recebendo. E agora então, não existe organização, não existe planejamento estratégico. Agora tem que haver uma mudança do planejamento, se houvesse, mas não havia, agora é preciso de uma nova etapa de planejamento para atender a situação trazida pela desgraça. Eu estive essa semana, na segunda-feira, em Conselheiro, lá no Floresta, e verifiquei que muitas famílias regressaram para as suas casas interditadas. O aluguel social, problema que foi falado aqui várias vezes, não atende mais de 2.000 pessoas em Nova Friburgo, infelizmente. E a Tânia, a nossa presidente da Associação do Rio Sangrar, falou que a população não quer receber a vida inteira o aluguel social. O povo não quer esmola, o povo não quer favor, o povo quer governantes que exigir dos governantes que atendam às suas reivindicações, os seus apelos, não de uma forma de politicagem, como é feito, infelizmente, na nossa cidade há muitos anos. Frisas. E é preciso uma mudança muito grande. Conselheiro, eu me lembro que a Policlínica de Conselheiro foi transformada, na época eu fui secretário, em 1995. E daí para cá, a população de Conselheiro aumentou tanto e a Policlínica ficou no mesmo lugar, no mesmo tamanho. Agora nós temos a UPA, que está sendo subutilizada, porque tem dias que não tem médico, dias que não tem pediatra, às vezes falta luz. Tudo isso foi falado aqui pelos representantes de Conselheiro. Nós precisamos olhar para Conselheiro de outra forma. Nós precisamos procurar conscientizar o governo municipal. Eu sei que não é fácil, porque se eles quisessem atender o distrito de Conselheiro, eles teriam vindo aqui. Eles não vieram aqui. Simplesmente se omitiram, como tem sido se omitido de providências as mais primárias em relação às necessidades da população de Conselheiro. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, doutor Flávio Silveira, realmente o Estado precisa atender melhor também o distrito de Conselheiro, porque muitas coisas passam pelo Estado. O posto policial, eu me lembro que a gente já briga por esse posto policial há uns 20 anos. Quantos comandantes passaram pelo 11º? E eu fui lá várias vezes, não tem efetivo, não tem, sempre existe uma desculpa, mas o vereador Pierre, isso é uma obrigação do governo, porque é um direito, um distrito desse tamanho, desse porte, tem que ter, não é possível mais, nós não podemos ficar mais sem posto policial. Pediria que Vossa Senhoria levasse essa reivindicação ao nobre subsecretário Afonso, que conhece tudo de administração pública, para que ele pudesse ver. E aquela pedra também não pode mais continuar, nós não podemos aceitar, quer dizer, que sirva, pelo menos, pelo canal do Estado, já que não temos o canal da Prefeitura, para que
resolva o problema da pedra. Eu acho que não é impossível, isso tem que ser resolvido agora, não pode esperar a próxima chuva. O problema da praça, agora a situação ficou difícil, não é? Porque a população não foi ouvida. E o posto policial e a ponte são reivindicações que eu creio simples de serem resolvidas, e eu tenho certeza que o subsecretário Afonso Moderar vai ajudar a Nova Friburgo nesse sentido. Eu quero, senhor presidente, terminar. Eu estava lendo o Globo de hoje. Eu costumo muito ler a carta dos leitores, porque eu acho que a opinião da população é fundamental para o político. O político tem que procurar ver o que o povo está falando, o que o povo está dizendo. E aqui me chamou a atenção, e está em destaque aqui na carta dos leitores do Globo, falando, inclusive, dessa situação toda, da região serrana, desses escândalos todos, de um leitor de 87 anos. Ele diz assim, e eu quero concluir com as palavras deles: perderam a vergonha os administradores e os políticos, e a capacidade de se indignar com os cidadãos. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Luciano Faria. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, na linha do professor Pierre, a gente hoje acho que tem mais é que fazer a figura para só ouvir a comunidade, conselheiro Paulino. Entendo o desabafo do Cláudio Corró, do Eric. Acho que as pessoas estão sensíveis, carentes, precisando de uma atenção, de um carinho. Fiquei feliz de ver a dona Helena, com a sua simplicidade, fazer as suas colocações pertinentes. Gostei muito da Carolina, da sua juventude, da sua preocupação de estar até aquele momento, numa quinta-feira, em que outros jovens vão para a balada, está aqui se preocupando com a comunidade, tendo um projeto de uma ONG direcionado aos jovens. Mas, como foi falado aqui, um distrito como conselheiro, com mais de 40 bairros, com mais de 52% do PIB da nossa cidade, com várias empresas, indústrias, agências bancárias, como eu disse hoje lá na Rádio Conselheiro. Hoje tem lá o Bradesco, o Banco do Brasil, o Itaú, e o vereador Cláudio Damião sabe muito mais do que todos aqui, que se implantam agências bancárias naquela região, e é um investimento alto para uma implantação de uma agência bancária, porque rola muito dinheiro. Nenhum banqueiro vai fazer uma instalação de uma agência bancária, dos moldes desses 3 bancos, que gastam, não sei, mais de 100, 200 mil para montar uma agência bancária, aonde não rola dinheiro. Então, porque ali rola muito dinheiro, né? Então, foi o que os outros vereadores falaram: contribui, o dinheiro vem para a cidade, para o centro da cidade, e não retorna para lá em forma de investimento. Como o vereador Renata Birrama falou, isso não de agora, de vários governos passados. Só queria saber do doutor Flávio, não sei se ele vai poder me ajudar, né, que quando saíram as 8 encostas, anunciado pela presidenta no início de junho, e depois dizem que liberaram mais 3 encostas, que essas sim iriam ser contempladas lá em Conselheiro Paulino. Se o doutor Flávio sabe quem foi o gênio que indicou essas obras aqui no centro da cidade, né? Quem foi o responsável, que até agora eu já fiz essas várias perguntas e não apareceu. Se foi o governo do estado, se foi a prefeitura, mas eu queria saber quem foi essa mente geniosa de indicar essas obras aqui, inclusive aqui no Clube dos 50, como o vereador Marcos Medeiros sempre bate, um lugar que não tem nem, foi a leilão e não tem moradia ali, locais no centro da cidade, e deixaram o Córrego Dantas, Conselheiro, de fora. Eu queria ter essa resposta um dia de quem foi essa ideia de dar essa maquiada no centro da cidade para atrair turistas, não sei qual foi bem o intuito disso. Eu sei que, e não quero me alongar muito, senhor presidente, que a ponte em Conselheiro é uma demanda que quem passa, anda na rua lá, todas as pessoas cobram,
né? Eu acho que deixaram primeiro aquela ponte caída lá, que era um sinal de impotência dos governantes. Dias, meses, o vereador Jorge Carvalho, vi ele pedindo ao prefeito que pelo menos retirassem a ponte, que dava uma aparência de potência para a gente passar ali, uma fraqueza, né, do município não conseguir nem tirar aquela ponte caída dentro do rio. E ali é uma demanda muito grande, como foi falado aqui, crianças, pessoas que vão para a UPA, querem ser o atendimento, tem que dar uma volta, quem vai trabalhar, né? E por que não fizeram até hoje uma pinguela igual tem lá em Bom Jardim, na terra lá do secretário? Existe, eu acho que 2 lá, passa pessoa uma atrás da outra, né? Mas era uma medida paliativa. Isso já vem sendo cobrado, eu acompanhei o vereador Jorge Carvalho, acho que em 2 ocasiões, essa cobrança lá com o prefeito, né? Mas a gente não está vendo a coisa realmente andar, e a gente vem ficando muito preocupado com isso. Se fala muito em encostas, eu acho que é a prioridade. Mas e as galerias que têm que ser refeitas? Em vários locais, aqui no centro da cidade, lá na rua do vereador Jorge Carvalho, qualquer chuva lá, não precisa ser chuva forte não, a água está voltando. E a gente não tem acompanhado nenhuma evolução nisso. Eu estive hoje lá na Invernada, estive um mês atrás, 1 mês e meio atrás, mais ou menos, hoje voltei lá, e para minha surpresa, o quadro não mudou muito. Já tem aí quase 2 meses que o prefeito anunciou que iria entregar as 61 casas lá. Já deve estar estourando esse prazo, e o quadro não mudou. Fizeram lá as ruas, como o vereador Edson Flávio falou semana passada. Cheguei lá também, 3 máquinas paradas, não tinha operador, não tinha funcionário, não tinha nada. Então, a gente fica muito preocupado, doutor Flávio. Eu sei que as pessoas têm o direito de desabafar, de cobrar. Os vereadores são muito limitados no seu mandato, né? A população, alguns conhecem a nossa limitação, outros não têm esse conhecimento. Eu chego a fazer um comparativo, porque eu fui presidente da Associação de Moradores, e chego a comparar que o vereador é como se fosse um presidente da Associação de Moradores, que é cobrado diariamente. A única diferença é que nós ganhamos para isso e o presidente da associação não ganha. Mas é mais ou menos a mesma comparação, porque o vizinho cobra o presidente da associação como ele tivesse poder para tapar buraco, para fazer capina, né? E como cobram também os vereadores nessa linha. Então a gente fica muito preocupado, porque os dias passam, a gente nem vê. Agora mesmo nós acordamos e já estamos indo dormir, amanhã já é sexta-feira, daqui a pouco fecha o mês de julho, vem agosto, e a gente não tem acompanhado evolução nenhuma. E eu fico muito triste, além da preocupação, é do descaso e o pouco caso que os representantes do Executivo, que realmente podem fazer, hoje não estarem aqui respeitando uma comunidade como o conselheiro Paulino. O senhor veio representando o Afonso, o subsecretário, mas eu acho que teriam que ter mais representantes aqui hoje, até pela importância e pela grandeza de conselheiro Paulino. Então a gente vai ficando preocupado, porque eu não nasci aqui, mas escolhi Nova Friburgo para viver, para criar minhas filhas, e o que a gente acompanha nos deixa muito preocupado, porque o que tem a vir até o final do ano. Então eu peço ao senhor que possa nos ajudar, nos auxiliar, junto com a comunidade de conselheiro, que eles tenham participação nessas ações, como o presidente falou, colocar à disposição, acho que toda a Câmara Municipal está à disposição de conselheiro Paulino. Eu gostaria muito, contrariando ou não, que realmente essa sessão lá, né? Eu acho que era o mínimo que a Câmara Municipal poderia fazer para o povo de Conselheiro Paulino, que tanto sofreu no início do ano, mas infelizmente não deu. Espero que nas próximas a gente possa fazer uma sessão lá no Alunão, dando vez e voz para Conselheiro Paulino. Encerro por aqui, senhor presidente. Eu acho que hoje ouvimos muito e deveríamos ouvir muito mais. Eu acho que foi até
pouco os pedidos, né? Mas alguns eu acho que pode ser de forma paliativa, como é a ponte ali em frente a Vermar, e a gente se unir à comunidade, ouvir a comunidade, estar junto à comunidade de Conselheiro, para com certeza a gente dar uma guinada nessa vida e voltar a ter a qualidade de vida que aquele povo precisa. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, senhores vereadores, estava justamente com o jornal de Conselheiro aqui, do meu amigo Luiz Antônio Dias, órgão informativo que tive a honra de participar na sua fundação como colunista e por mais de 5 anos colaborei no Jornal de Conselheiro. Fico feliz de vê-lo circulando novamente e estava aqui observando a matéria que você faz com a nossa amiga Terezinha, nossa vizinha de rua, na rua Lafayette Bravo Filho, e o que aconteceu na casa dela. Esse é o retrato, é a dimensão do que aconteceu em Conselheiro Paulino. Uma casa de 2 andares, sólida, uma construção de primeira, foi jogada ao chão inteiramente pela força das águas, um verdadeiro tsunami. Aí vem outra foto, mostra aqui, na mesma rua, a marca da água chegando à janela do 2º andar, nessa rua onde eu resido. Olha, eu acho que o povo reclama pouco. Só quem viveu lá é que sabe. Só quem passou por aquilo ali é que sabe. Nunca mais nós vamos esquecer isso. Eu nunca mais vou esquecer segundo andar, estou vendo aqui, estou vendo na foto e eu vivenciei, eu moro lá também. Agora, nós não vamos esquecer aquela noite de terror, porque foi uma noite de terror. Ninguém vai esquecer isso. As pessoas gritando socorro, o barulho de desmoronamento, a rua transformada no leito do rio, porque o rio foi bloqueado pelas barreiras na entrada do loteamento Pinheiro, e a água veio para a rua. E ali foi a tragédia total. Agora, o governo do Estado está na sua ação de dragagem lá em cima no Córrego Dantas. A princípio eu critiquei, lá no bairro, eu critiquei, achei que estava errado. Depois eu entendi que a dragagem tem que vir de lá mesmo, senão, se ela começar na parte baixa, quando chegar lá em cima, ela vai assorear. Se eu estiver errado, Flávio, por favor, você me corrija. Ela vai assorear o serviço que já tinha que ter sido feito. É muito difícil aquilo ali, aquela parte ali, é muito difícil. Por quê? O rio sempre foi ali. Desde que o mundo é mundo, o rio é ali. O que acontece é que nós fomos em contra ao rio. Por que fomos ao encontro ao rio? Por que fomos morar perto do rio? Por que construímos próximo ao rio? O rio já estava ali, professor Pierre. Porque não houve, ao longo do tempo, para que os senhores tenham ideia, o primeiro censo, e vou aqui explicar, o primeiro censo feito em Conselheiro Paulino como distrito foi em 1960. Foi detectado, levantado pelo IBGE, 2.000 habitantes em Conselheiro Paulino. Agora, o vereador Damião mostrou, 35.000 habitantes. Enquanto a população de Friburgo, em 50 anos, dobrou, a de Conselheiro Paulino cresceu 17 vezes e meia. Se você pegar 2.000, multiplicar por 17,5, vai dar 35. Cresceu 17 vezes e meia, enquanto a população de Friburgo dobrou. Não é? O censo de Friburgo está errado, não é só o de Conselheiro. Friburgo não tem só 180.000 habitantes. Não pode ter só isso. Porque se você tem 90.000 ligações de relógio, de energia elétrica, tira a parte industrial e comercial, você vai ter um número de residências que, na média familiar, passa de 200.000.
habitantes. Mas por que não passa? Não passa porque, se Friburgo atingir a marca de 200 mil habitantes, os repasses de recursos tendem a aumentar. Então, há uma trava nessa situação no limite dos municípios. O Conselheiro Paulino cresceu dessa forma. 17,5 vezes a população de Friburgo em 50 anos. Os problemas acontecem. A fiscalização desses 50 anos de administração pública não acompanhou a necessidade que deveria acompanhar. Eu não vou ficar aqui procurando solução e nem fazendo acusações e lamentações. Eu acho, no primeiro momento que eu saí de casa, toda vez que eu falo isso, eu desequilibro um pouco. Quando eu consegui sair de casa, no dia 12, às 5h30, 6 horas, foi quando baixou a água, e eu não tinha noção do que era aquilo ali. Quando eu cheguei na esquina da rua, próximo ao Mercado Tildon, que eu olhei o campo do Friburgo, eu falei, pensei comigo, a cidade está destruída. Eu não sabia o que tinha acontecido. Tinha telefone, não tinha nada. E realmente estava. Realmente estava. Agora, naquela hora vieram todos. Presidente, governador, vice-governador, deputado, senador, suplente senador, ministro. Todos vieram. A mídia estava aqui, veio todo mundo. Aí agora foram embora. Aí fica o Flávio ali, com o nosso amigo Monerá, representando o governo do Estado, com a carga toda lá. Fica o prefeito sem o apoio necessário. E as coisas têm que ser feitas. Mas tem mesmo. O povo tem direito de reclamar, tem que reclamar. Eu acho que nós choramos pouco. A população chorou pouco pelo tamanho da tragédia. E o choro é o desabafo. O choro é o desabafo. Agora, quem é que poderia imaginar que em 12 horas cairiam dos morros da cidade 14 milhões de metros cúbicos de terra? 1 metro cúbico representa 1.000 litros, ou seja, uma caixa d'água é 1 metro cúbico. São 14 milhões de caixas d'água cheias de terra que arriaram dos morros de Friburgo. Em locais que o ser humano nunca foi. Nunca foi. Não tem presença do ser humano. Por que aquilo arriou? É a mão do homem? Eu não sei. Por que arriou aquilo? Lugar que ninguém nunca foi. Virgem, Mata Virgem, arriou. Chega lá, na Ponte de Ferro, na Fazenda da Laje, a ponte solta, ela desprende de um pilar, roda em volta do outro, naquela altura toda, e cai atrás do segundo pilar. O que houve ali? A água não foi, porque ela não subiu àquela altura. O que houve que tirou aquela ponte de ferro de 150 anos, onde os parafusos não têm uma ferrugem? Não tem uma ferrugem. 150 anos tem aquela ponte. Então, o que aconteceu não tem explicação. Agora, nós vamos precisar da união de todos. Eu pedi ao BNDES que viesse hoje aqui para dar uma palavra ao empresariado, porque a economia de Conselheiro Paulino é de pequena, média e microempresa dos seus 80%. Tem as grandes, mas a maioria é pequena e precisa do apoio do BNDES. Eu pedi que tivesse aqui para... Porque a cada empresa dessa, a cada pequena, micro, média empresa que fecha, são dezenas de empregos que vão embora. Então não é só a recuperação física não, presidente. É a recuperação econômica.